Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sempre em Movimento. Hoje é um dia importante para esse podcast que nós contamos com a presença do Renato Vieira. Além de ser um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito e que tem um conhecimento muito grande nos grandes momentos que a gente vive na saúde, que é a questão do financiamento, a questão da inteligência artificial e como esse mercado vai mudar nos próximos anos. Doutor Renato Vieira, se apresente um pouco aqui para a gente, nos conte um pouco a sua trajetória de vida, para a gente poder começar. Olá, Branco. Prazer aí. Muito obrigado pelo convite. Vê-lo é uma alegria sempre e sempre vai encontrar portas abertas aí para a gente conversar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Renato Vieira, sou psiquiatra de formação. Fui para a gestão em 2008, né? Fiquei, na verdade, até um ciclo longo dentro da saúde pública. Eu fiquei na saúde pública. Me formei em 2000, né, até 2012, 100%. Fui gestor no Mboimirim, São Camilo, e nos últimos 10 anos eu tive 8 anos e meio na Beneficência Portuguesa, 2 anos no Sabará, e há um ano eu estou na direção técnica do Hospital Santa Catarina Paulista, né? Então, é muito curioso porque eu falo que eu sou um bicho esquisito, né? Eu fiz psicodrama, mas ao mesmo tempo vou para gestão. Mas, enfim, a vida é camaleônica e eu tento honrar esse compromisso. Muito bem, doutor Renato. Você tem muita experiência e hoje nós vivemos a maior crise do sistema de saúde mundial, né? Hoje nós temos uma demanda muito grande e um dinheiro muito curto. Então essa conta não fecha e temos um grande desperdício nesse sistema. A primeira pergunta: até quando esse sistema vai aguentar? Eu acho que ele já não está aguentando, né, Branco? A gente sempre imagina, quando fala do sistema, que a gente vai um dia estar à tarde e vai ouvir um crack, que é o sistema quebrando, né? Não é assim. Na verdade, a gente ouve esse crack quando você tem uma empresa, por exemplo, que não consegue mais dar continuidade na sua assistência aos seus pacientes, quando você tem um avô que precisa fazer uma cirurgia mais custosa e você não consegue acesso, seja pelo público ou pelo privado. Então, se a gente for olhar um pouquinho essa questão do bem-estar social, a gente já está, na verdade, com um modelo insustentável. A gente não tem segurança, ah, nem pagando um plano de saúde que você vai ter assistência quando você precisa. Óbvio, isso varia enormemente, com o ecossistema, mas pensando um país de mais de 200 milhões de habitantes, com 25% na saúde suplementar, você imaginar que mesmo numa condição de financiamento diferenciada, o acesso ainda é um problema. Eu acho que o sistema dá nítidas mostras, Branco, de que ele já está em colapso. É um colapso que a gente vai contornando, mas que a gente vai ter que instituir medidas ao longo do tempo, né? Então, pessoalmente, eu acho que a gente já tem provas vivas desse estresse de funcionamento do sistema de saúde, né? A questão climática é talvez o maior problema da humanidade hoje. Por quê? Porque hoje 1 bilhão de pessoas são responsáveis por 50% da produção do aquecimento global. Eu tenho 3,5 bilhões que é responsável pelos outros 40%. E tenho 3,5 bilhões de pessoas que só geram 5%. Você consegue fazer um paralelo disso na saúde? De quem tem acesso, quem não tem? É parecido com esses números? Eu não sei se nas mesmas proporções, mas se a gente for olhar um pouco a questão do financiamento, né, a gente poderia pensar algumas coisas em paralelo a isso. Então, em geral,
conforme você envelhece, você vai ter, como população, você vai ter um custo maior, né? Então, se a gente for olhar a situação do Brasil hoje, a gente tem aí 10% da população com mais de 65 anos. Essa população consome mais ou menos 2.200 dólares per capita ano de saúde, e isso equivale per capita a mais ou menos 10% do PIB. E aí você começa a olhar o seguinte: eu já gasto 10% do PIB com 10% de idosos. Você pega, por exemplo, uma Itália. Itália tem mais de 20% de idosos e gasta 12% do PIB em saúde. Você pega Japão, que tem quase 30% de idosos, também gasta 11, 12%. França. Estados Unidos é uma exceção, né? Porque eles gastam muito, não tem um resultado, que aliás é uma das grandes coisas, assim, você ter hospitais de excelência não garante uma saúde de excelência populacional. Então, uma grande inequidade que a gente começa a viver, e eu acho que a gente vai viver isso, Branco, infelizmente, de um jeito muito duro. Eu acho que os próximos anos vão ser anos muito duros para o sistema de saúde. Porque a gente é um país que está envelhecendo, então eu saio de 10% em 2025 e chego a 17% em 2040. Eu aumento 70% o número de idosos nesses próximos 15 anos. Só que a gente está envelhecendo antes de enriquecer. Então a gente já gasta 10%, como é que a gente vai sustentar o custo do idoso nesse momento? E aí a questão do acesso e da desigualdade é brutal, né? Esse é um país, eu gosto muito daquela expressão, né, da Belíndia, né, acho que foi o Bacha que fez, que assim, a gente vive na Bélgica e na Índia, né, sabendo que a Índia ainda vem melhorando aí ao longo do tempo. É muito difícil você ver uma situação de envelhecimento populacional sem a necessária contrapartida de aumento do investimento na saúde. E a gente tem que humanizar esse dado, a gente tem que imaginar que em 2040, eu estou aqui feliz da vida quase aos 50 anos, mas eu vou ser um idoso em 2040, em 45. E eu vou encontrar um cenário que o meu plano de saúde vai ser impagável, ou não vai ser acessível, ou se ele for acessível, vai ter uma qualidade prejudicada. Então, e veja, eu ainda estou raciocinando na lógica de alguém que é privilegiado, que vai ter acesso a um plano de saúde. Mas vai ter uma população que é 3/4 do Brasil, que trabalha com uma porcentagem muito menor de financiamento para isso. Então, se tem um problema que deveria tirar o nosso sono, na minha opinião, o sono de todo mundo é a questão do acesso e da gestão desse recurso. Muito bem, você trouxe um número bastante interessante. A saúde, quando a gente olha os números, são sempre quase os mesmos, né? Há 10 anos que eu repito que 35% do que a gente faz na saúde é desperdício e nada muda. Nós continuamos do mesmo jeito, porque a lógica do sistema é ruim, né? Eu não consigo mudar o formato de pagamento que o cara que montou uma tomografia, ele vai gerar mais exames. Se ele montou uma ressonância, ele vai gerar mais exames. Eu não consigo redesenhar o ROI para esse grupo, porque senão eu não vou mudar, eu vou continuar no mesmo sistema de desperdício, no mesmo modelo. E eu vejo pouco movimento no sentido de discutir as razões mesmo. Se continua fazendo do mesmo jeito. Quase todo mundo compra um robô, apesar do robô, na maioria dos serviços, não serem viáveis, não terem o retorno. E a gente continua da mesma coisa que a gente fez com a tomografia, fez com a ressonância, nós estamos fazendo com o robô. Você concorda com isso? Então, concordo contigo, Branco. Assim,
a lógica de incorporação tecnológica no sistema privado, ela é uma lógica de corrida armamentista, né? Ah, ele tem um míssil nuclear, eu também tenho que ter o meu míssil. Agora ele lançou um míssil supersônico ultrabalístico, agora também eu vou lançar o meu míssil, não sei o quê. Ele comprou um robô, eu preciso ter 2. Né? Então, você vê uma escalada, acho que no eixo paulista, você tem um número de robôs impressionante ali. E aqui falando de robôs, mas qualquer outra tecnologia nova, né? Mas acho que tem um ponto que eu vejo, Branco, que eu particularmente, veja, eu não é que eu estou minimizando o desafio que eu mesmo, alguns segundos atrás, falei que vai ser gigante. Mas eu acho que está tão óbvio esse desafio, tão na carne, que a gente começa a ver alguns modelos de saúde suplementar que começa a raciocinar um pouco em outra lógica. Então, por exemplo, várias operadoras de saúde começaram a ter um modelo de compartilhamento de gestão. Então, você pega, por exemplo, modelos como, e aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda, eu só estou comentando uma mudança de filosofia. Você pega, por exemplo, um modelo da Alice, modelo da MedSenior, algumas autogestões, você começa a ter alguns desenhos muito diferentes daquilo que a gente tinha. Então, por exemplo, compartilhamento de corpo clínico. Então, mesmo o médico que está no operador, ele transita pelo hospital. Gestão conjunta de indicadores, né? Então, essas operadoras, tem outras também, mas sentam uma vez por mês, por exemplo, para ver o desempenho de um determinado serviço. E os ajustes são bilaterais. Então, quando você vê que você está repetindo no hospital o exame que foi realizado fora, quando você vê que o paciente vem no pronto-socorro sem antes ter acionado uma telemedicina, essas ações não são só do prestador, eles são também da fonte pagadora, nas fontes pagadoras que prestam serviço assistencial também. Então, eu particularmente vejo isso como um broto de esperança para um modelo que vem buscando romper um pouco essa separação tão fragmentada de eu tenho o meu plano, eu compro exame num laboratório que não tem nada a ver com o hospital que eu frequento, a operadora não fica sabendo nada da minha lógica assistencial, o hospital que eu vou quando eu quebro o pé é diferente do que eu vou quando eu tenho insuficiência cardíaca, que é diferente do que eu vou quando eu estou resfriado e quero ir num pronto-socorro. Que é outra coisa também maluca, né? Assim, essa lógica de você ir quebrando a assistência por vários serviços. Então, sim, eu acho que tem uma lógica de competição que é muito forte no sistema suplementar e uma competição que leva a uma irracionalidade do investimento. Mas eu vejo, Branco, assim, nos últimos... E olha que a gente se encontra há anos, eu acho que eu nunca manifestei alguma esperança, né, nessa... Eu vejo alguns raciocínios diferentes, pensando em modelos assistenciais cogeridos, que acho que tem tudo para levar um resultado melhor ao longo do tempo, sabe? É bastante interessante essa sua colocação, né? Que é importante já ter iniciativas que já estão começando a desenhar uma nova mudança, mas nós temos os problemas muito concretos, né, na questão da saúde. Por exemplo, eu posso ir a qualquer lugar do mundo, eu posso estar em Hong Kong, eu sei que eu não vou ter problema com minha passagem, eu posso trocar, eu posso fazer isso no celular, eu não vou ter problema no hotel. Se meu cartão de crédito não tiver, eu consigo em poucos minutos ter outro, não tem o menor problema. Mas se eu estou na Avenida Paulista e eu vou no Santa Catarina, faço uma investigação lá, se eu mudar para o Oswaldo Cruz, os meus dados não acompanham. Essa falta de interoperabilidade, falta de gestão do dado, de quem é o dado? E nós temos hoje ferramentas tão simples que o meu dado pode acompanhar, andar comigo, quase tudo. A internet das coisas foram feitas para isso.
Quando é que nós vamos dar o passo concreto nessa direção? É uma excelente pergunta, né, Branco? Porque você vê o seguinte, talvez um dos sistemas mais vigiados é o sistema financeiro. O sistema financeiro conseguiu fazer um modelo de migração de dados, por exemplo, para você poder pegar crédito num banco e ou migrar a tua conta tendo os seus ah, a sua informação preservada como você como proprietário. Na saúde, você vê que isso é uma explosão totalmente fragmentada. Tem iniciativas, né? Existe o fomento que o Ministério de Saúde tem feito da Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, que na verdade, e aí tem todo o peso regulatório de como que e aí a gente tem que lembrar uma coisa, né? Quando a gente fala SUS, a gente está falando de Sistema Único de Saúde. Isso deveria ser único, deveria ser um dado só para todo mundo. E existe hoje, talvez, acho que o maior ponto na questão regulatória é a obrigatoriedade. Você não tem obrigatoriedade nenhuma de aderir a um modelo, hoje, pelo menos, da RNDS. Então, isso acho que vai precisar de muito posicionamento governamental, muito advocacy principalmente dos maiores interessados, que são os pacientes, né? Que no fundo a gente sempre fala os pacientes, nós somos os pacientes, né? A gente tá no barco dentro, né? Então, se a gente conseguir fazer essa migração, isso é um ganho imenso para a saúde. E o sistema, a gente estava falando de iniquidade de acesso, mas o sistema tem uma outra iniquidade. Se hoje alguém habituado a lidar com dado de saúde pública entrar lá no site do DataSUS, TabWin, dá o download de um arquivo do Ministério da Saúde, vem num formato meio trabalhoso, que é o DBC, mas você abre aquele arquivo de internação. Você consegue ver data de internação da IH, data de encerramento da IH, se morreu ou não morreu, sexo, CEP, data de nascimento, hospital. Você consegue georreferenciar, porque você tem CEP do hospital, você consegue ver tempo de permanência, você consegue ver se complicou. Se você tem um pouco mais de experiência, você vai lá nos serviços profissionais, você consegue ver se aquele paciente fez diálise durante a internação, se ele está usando algum quimioterápico caro, se ele vai ter uma PAC, se ele vai para diálise ambulatorial. Isso é dado público do paciente que usa o SUS. Quando você vai para o sistema privado, você não vê nada. Quando você vai olhar o sistema DETIS, né, para olhar a produção do sistema de saúde privado, da saúde suplementar, é um agregado de dados que você vê no máximo que alguma operadora grande teve 30 cirurgias de apêndice no município de Catanduva. Então, é uma desproporção de visualização, e quando você não visualiza o dado, você faz investimento errado. Então, hipoteticamente, vamos imaginar que você quer abrir um hospital privado na Zona Norte. Se você não tem acesso como competidor a saber quantas internações a Zona Norte gerou no sistema de saúde suplementar, qual foi o perfil assistencial, aí você vai lá e cisma que você vai pôr um robô maravilhoso. Veja, transparência de dado vai gerar competição. Mas se a gente está acreditando que a competição é um indutor que a competição no nível certo pode ser um indutor de melhoria, ela tem que partir do pressuposto da simetria de informação. E aí você vê o paciente do sistema público tendo seus dados muito abertos, o do sistema privado não tem exposição de dado, e também, a consequência, você não consegue fazer um investimento inteligente na lógica da saúde suplementar para poder planejar um ecossistema de saúde por simples acesso ao dado. Então, a competição vai ser anunciar no jornal do bairro, vai ser impulsionar na rede social,
vai ser anunciar que você está aí fazendo não sei quantos milhões de investimento. É muito sério saúde para ela ser feita dessa forma. É bastante interessante a questão do dado, né? A gente tem uma experiência numa organização social, que hoje nós temos o NDSH, Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, nós temos 25 projetos. E nós temos 25 ou 5 projetos que são focados no espectro autista. E nós começamos a desenvolver, porque tudo que vinha já vinha pronto. Uma dificuldade enorme para me olhar o desfecho. Então, nós estamos desenvolvendo uma plataforma que é um prontuário para a gente ver, principalmente desfecho, e ver todas as terapias lá, qual é a meta que cada um está atingindo e que a família acompanhe. Mas o problema, a ideia é boa, o problema é a resistência humana para botar esse projeto em pé. Porque é o tempo todo as pessoas que, quando a gente fala de plataformas mais inteligentes, usando IA, usando esses agentes de IA que foram a grande revolução em 2025, isso mudou a história. Realmente é uma coisa fantástica como você pode buscar dados, melhorar muito os seus dados, mas você tem a resistência o tempo todo. E será que falta letramento para os profissionais de saúde em questão de dado, em questão da tecnologia? Porque é muita resistência e tudo parece que é muito... Porque acho que está todo mundo traumatizado, porque qualquer intervenção que você fazia, qualquer atualização que você fazia em qualquer uma desses RP, existia uma conta a pagar. A gente estava fazendo uma UTI conectada, em que o RP lá pede uma fortuna para abrir a porta para a gente puxar o dado. É um negócio assim lógico. Nem aquela pessoa que trabalha com tecnologia, vive daquilo, não conseguiu abrir a cabeça para os novos tempos. Como é que nós vamos mudar isso, doutor Renato? Pergunta de milhão, né, Branco? Não é porque eu sou psiquiatra que eu sei essa mudança. Mas vamos lá, vamos tentar organizar um pouquinho, assim. Sistema complexo, ele parte de um princípio muito simples, que é alça de feedback. Então, você tem dois agentes, um sinaliza o outro, olha, diminui aí porque a coisa está muito, e o outro fala, tá bom. O que faz o sistema se regular é a informação. Então, na era que a gente está, porque a gente, por muito tempo, você podia ter a informação, mesmo que manual, mas você não tinha paradigma tecnológico para fazer isso se regular. Conforme as instituições foram se organizando, os dados foram aparecendo, o poder computacional aumentou, hoje você consegue, por exemplo, com mais velocidade, detectar que um tratamento X associado a uma droga Y é melhor do que o outro tratamento, ou que o exame X é desnecessário. A informação está mais fácil quando ela é disponível e você consegue processar ela, coisa que talvez algum tempo atrás. Isso dá uma outra relevância para o dado. A gente falar em dados hoje é muito diferente do que falar em dados há 30 anos atrás. Mas a nossa cabeça está ainda com os dados de 30 anos atrás, porque a gente pensa o dado próprio como um ranking, uma comparação. Ele, na verdade, óbvio, talvez tenha um momento de ranking e de comparação, mas ele é um regulador do sistema. Se eu sei que o meu paciente vai acabar consumindo no sistema número X de hemodinâmica, isso é uma informação relevante para que o sistema aumente a oferta de hemodinâmica ou reduza. Então, essa mentalidade a gente tem que mudar muito, Branco. E aí eu concordo em gênero, número e grau contigo e com um ex-chefe que eu tive há um tempo atrás, uma pessoa muito querida, que falava que a única pessoa que gosta de mudança é o bebê para mudar a fralda. Né? Ele é o único que chora, por favor, vamos mudar, vamos mudar. Fora isso,
as percepções são de exposição, são de fragilização. Eu tá com o meu dado público. E é interessante isso, porque assim, a gente não percebe que a gente já está público. Se você quer conhecer um local, você entra num Google, você olha as avaliações do local, tem milhares de avaliações do serviço. Então, enquanto você não publica teu dado, você dá margem para o dado enviesado ou não, que é colocado de maneira pública. Como mudar isso? A gente fala tão mal da nova geração, né? Toda hora eu vejo alguém falando, porque o jovem desmarca o plantão e não avisa. Mas eu acho que eles trazem um pouco essa questão da inteligência coletiva. Eles nasceram aprendendo que o Waze é mais eficiente do que o Cartoplan. Lembra do Cartoplan, Branco? Página 171, B2, aí ela vai para a página 37, A5. Eles aprenderam muito rápido que o dado público bem trabalhado, ele leva você a chegar mais rápido no seu destino. Então, esse conceito de inteligência coletiva, essa geração tem mais à flor da pele, com menos medo de exposição, porque eles já partem do pressuposto que a exposição já está aí. Então, eu não acho que a gente vai conseguir um grande movimento na nossa geração, mas eu tenho muita esperança que essa vinda da nova geração vá arejar um pouco a forma como a gente lida com informação. Eu, eu achava que o prontuário eletrônico, quando surgiu, quando o Obama lançou que ia ter um prontuário único nos Estados Unidos, levou-se 18 anos para ele estar pronto, e mesmo assim ele não consegue ainda conversar com a atenção primária. Aí eu cheguei à conclusão que o negócio estava fracassado, não tinha saído. Mas com o surgimento da IA, principalmente nos últimos 2 anos, ela vai dar uma nova camada ao prontuário, onde ali eu realmente vou ter condições de realmente buscar esse dado mais fácil. Eu acho que esses ambientes que capta a voz, já resume para você, já coloca. Você já pensou você pegar um prontuário que tem 200 páginas, 300 páginas, eu achar que eu vou olhar aquilo ali, vou tirar algum dado? Eu vou receber isso resumido. Eu vou comparar. Hoje eu não hoje, quando eu vejo alguém falando assim, vamos pagar o update, digo, olha, você não tá muito desconectado do mundo. Porque a Open Evidência, independente da propaganda, mas é hoje a IA mais de suporte para o médico e gratuita no mundo todo, por isso que é esse fenômeno todo. Você pode consultar de dose, ou saber o que é uma TAV, qualquer coisa, é fantástico. Mas você vê no nosso meio, ainda você vê um grupo muito pequeno olhando isso. Alguns já estão mais desenvolvidos, 40%. Por que isso? Será que nós ficamos tão traumatizados com o que eles chamavam de paradoxo da tecnologia, que levava 10 anos para dar um ROI, isso ficou marcado na nossa mente, porque não tem mais sentido, é muito rápido hoje. Antigamente você conversava com um colega, poxa, o que é que você acha desse caso no cafezinho? Hoje não, em um clique você tem a opinião do que existe já publicado sobre isso, de evidência. Se você quiser uma opinião pessoal de alguém, você digita no YouTube, está lá. Então tem uma riqueza enorme. Mas nós estamos parados ainda. Parece que o sistema de saúde ficou paralisado com o paradoxo da tecnologia. Essa IA que aprende contexto, né, as LLMs, né, que é os Large Language Models, né, elas são muito recentes, né? Se você for olhar a publicação da Google que lançou o modelo, né, que é um paper chamado Tudo que você precisa é atenção. Aliás, e é engraçado que esse paper ele foi publicado num anal de congresso.
não foi nenhuma revista importante, assim. Um negócio que mudou o mundo em 2 anos, né? E aí você vê o ChatGPT em 19, um pouco antes ali da pandemia, e quando chega a pandemia, ao mesmo tempo a generativa aparece. Tem um ponto, Branco, a gente é muito exigente, né? Se você for olhar, assim, de 20 para cá, quando eu entrei na faculdade em 95, a Bireme tinha o Index Médicos, que parecia aquelas mesas de rei, assim, sabe? Enormes, com um bando de revista. Aí você escolhia o teu tema, e aí você tinha que ficar livro 36, livro 20, não sei o quê. Aí você anotava todas as referências. Aí você ia num balcãozinho para alguém importar a revista, se não tivesse lá na Bireme. E depois de uns 2, 3 dias, você ia recolher o teu Xerox, né? E aquele Xerox valia ouro, né? Uma vez eu perdi o Xerox, tive que pedir de novo, foi um trabalho. Se a gente for olhar o acesso à informação, ele está sendo revolucionado a cada 10 anos, muda muito o acesso. Já mudou quando a gente conseguia consultar o Medline online, que já foi uma primeira... eu me lembro de eu me inscrever na Rua dos Ingleses, no prédio da Embratel, para poder acessar o Rempac, para poder acessar o Medline. E, de repente, você começa a ter uma IA que consegue entender contexto, que ela consegue sumarizar, que ela consegue buscar, por exemplo, os artigos mais relevantes, hierarquizar a evidência. Eu acho que a gente ainda não tem, por mais que a tecnologia tenha ido rápido, o nosso funcionamento não é tão rápido. Mas eu acho que a tendência natural é a gente começar a ter guarda-rail em pronto-socorro. Então, assim, doutor, tem certeza que o senhor vai dar alta? Pelo que eu vi aqui, seria interessante o senhor ler esse artigo que fala que paciente com esse sintoma pode ser um infarto atípico. Então, só que a gente está hoje talvez numa crise de curadoria. Então, você vai olhar a quantidade de startup que surge, são enormes. Assim, se você for olhar startup que surgiu no modelo de reconhecer voz e dar suporte à decisão clínica, tem várias. Só que aí você pergunta, como você fez a curadoria? Quem olhou os protocolos? É confiável, não é confiável? E sempre a regulamentação vai estar atrás da tecnologia. Então, o CFM, né, deu a nova regulamentação, primando por uma busca por uma segurança. Mas é aquilo, enquanto a gente está preocupado com a busca por segurança, o plantonista da quinta-feira à noite, que está num hospital onde ele não tem a quem perguntar, ele está escrevendo no chat GPT, paciente com não sei o que, fotografando eletro e pondo numa IA não treinada para isso. A sensação que eu tenho, Branco, é que isso vai se acomodar. É uma ferramenta muito poderosa e tem uma coisa que eu vejo que é um pouco diferente, assim, quem usa não volta atrás. Então, assim, depois que eu comecei a olhar o Open Evidence, é claro, se eu vou fazer uma meta-análise para decidir se um tratamento funciona, vamos voltar aos princípios da Cochrane, por exemplo, né? Vamos hierarquizar, vamos pegar o Heavy-Man, vamos colocar toda a estatística, chegar a um desfecho. Mas se eu vou eventualmente ver uma atualização para um paciente que está em terceira linha de tratamento, com falência terapêutica, e vou usar isso, por exemplo, como um indutor do meu conhecimento. Isso é poderosíssimo. Depois que você usa, você não retrocede, você não consegue viver. Claro que você consegue viver sem isso, mas você vai cair a qualidade do teu atendimento se você não incorporar a IA nos contextos onde ela é útil. Mas é muito novo. Eu sinto que a gente vai virar a chave. É inevitável virar a chave, mas eu acho que é um caminho que a gente ainda está dando os primeiros passos. E um ponto que eu vejo que é muito necessário, e isso ainda não foi abordado, e acho que o mundo se pergunta como abordar. Imagina o seguinte, imagina que o Open Evidence se torne a IA que lê literatura
majoritária no Brasil. Olha o poder que tem uma empresa com seu modelo de treinamento. Ela induz comportamento. Ela pode falir uma farmacêutica ou fazer uma outra ficar milionária de acordo com como ele foi treinado e como foi visto. Então a gente deveria pensar muito, e isso eu não vejo nenhuma discussão de alto nível a respeito. Na questão da governança e como eu usar um pouco da soberania dos dados, dos treinamentos. Né? Como é que eu garanto que aquilo está sendo feito, que os treinamentos não estão tendo um viés algorítmico? Como é que eu garanto que ele está lidando com a diversidade racial que esse país tem? Como é que eu garanto garantia, desde a IA não tem garantia de nada, né? Porque é caixa preta, mas como é que eu lido para diminuir o risco de um viés algorítmico, de uma tendência de literatura artificial feita por causa de um medicamento muito bem patrocinado, ou da escolha de publicar em revista que participa das bases de treinamento, ao invés da revista que tem aquela linha de pesquisa. Essas coisas a gente deveria estar mais atento do que o que a gente está. Isso é talvez a coisa mais importante que a gente precisa conversar sobre que é a questão da governança, essas questões éticas, né? Porque, por exemplo, um protocolo de uma dor lombar. Dor lombar é uma coisa comum, né? Se a IA for treinada pela operadora, provavelmente ela coloca lá a primeira avaliação do fisioterapeuta, fazer todas as medidas, selecionar aquele que irá para o neurocirurgião avaliar, e aí fazer todos os procedimentos. Ou se ela foi treinada pelo hospital, ela provavelmente vai priorizar os exames, depois vai para o fisioterapeuta, depois vai fazer todo o caminho. Então, esses são os dilemas extremamente complexos da inteligência artificial, desse treinamento de máquina. Mas eu acho que nós vamos resolver as questões econômicas, as questões técnicas da IA. Eu acho que próximo de 2 a 5 anos, vamos estar com tudo isso resolvido. O nosso problema será a governança e a ética dela. Uhum. Como nós vamos fazer isso? Num mundo totalmente em que as grandes organizações mundiais, como a ONU, a Organização do Comércio, não existem mais. Uhum. Numa situação em que eu tenho uma empresa que diz que não vai ceder ao Ministério da Guerra dos Estados Unidos uma IA que possa se tornar autônoma, e o outro vai lá e apresenta a mesma Você não quer, tem outro que quer, né? Assim, é basicamente isso, né? Assim, tem então, quem queira. Isso é uma loucura, o mundo, mas ao mesmo tempo a gente é otimista, porque quando perguntaram para o Ford se ele fosse perguntar para as pessoas se ele ia construir um carro, o pessoal ia dizer assim, põe mais velocidade no cavalo, teria resolvido o problema. Então são tecnologias que vêm, realmente vai mudar muita coisa. E também eu não acho que é esse catastrofismo todo. A humanidade sempre andou para frente. A humanidade sempre achou meios de controlar isso, e nós vamos achar. Mas nós vivemos um momento em que as lideranças mundiais, diria assim, são muito despreparadas para esse momento que a gente vive. Você concorda com isso? Concordo, Branco. Eu acho que a gente está vivendo uma crise de liderança, né? A gente não vê opções, a gente vê uma ascensão cada vez mais forte de discursos populistas, seja de esquerda ou de direita. E dentro do discurso populista tem uma lógica que é muito perigosa e que impacta na saúde, que é a lógica da promessa, né? Então, quando um governante promete, então prometo que vamos fazer esse país grande de novo. Quando eu tenho uma lógica de promessa, eu tenho uma lógica de guia e de seguidores. E esse trabalho de resgate da ética, ele é um trabalho muito individual. Ele só vai ser coletivo quando a soma de indivíduos, né?
Eu estava até numa discussão online com uma pessoa, publicou um post falando assim, olha, a IA X é a melhor, ela tem um desempenho melhor do que médico, não sei o que, etc. Ok, mas é aquilo, assim, quem disse que eu não vou querer um médico na hora que eu for decidir com sabedoria se é o momento de eu continuar lutando com o meu tratamento ou se é o momento de eu parar? Se talvez eu prefira não me tratar com a última droga, mas garantir a faculdade do meu filho, porque ele vai sobreviver a mim e a última droga só vai me dar uns 3 meses a mais. E aí a gente volta para uma coisa que a aplicação da ética, ela não é por princípio coletivo. A ética, ela é aplicada, ethos, né? Relação. Ela é aplicada na relação de um médico com um paciente específico. E isso a gente não vai poder terceirizar. Tem uma metáfora muito bonita que eu vejo, que o Kasparov fez. O Kasparov, campeão mundial de xadrez, aí ele perdeu a primeira vez pro Deep Blue, e ganhou algumas, mas em algum ano, não me lembro se foi depois de 2007 acho que ele perdeu para o Deep Blue. Existe uma tecnologia de IA chamada redes adversárias. Basicamente, para treinar um computador a aprender a jogar xadrez, você põe o algoritmo jogando pelas pretas e pelas brancas. E aí o computador, disputando ele com ele mesmo, joga 3 milhões de partidas e ele começa a enxergar o padrão do jogo. E ele jogou um tempo depois com uma rede adversária da Alphabet, né, da Google, e perdeu feio. Perdeu feio não, mas perdeu. Só que ele depois virou e falou o seguinte, olha, é uma coisa muito estranha jogar com isso. Porque quando um ser humano põe uma torre no meio da coisa, eu consigo intuir 10 lances depois que ele vai querer me tomar o bispo para poder conquistar o domínio dessas casas. Quando eu estou jogando com esse algoritmo, ele põe umas coisas assim, ele põe um peão num lugar totalmente maluco. Ele joga o cavalo de um jeito que nenhuma IA anterior ao que eu joguei jogava e ganhava. Por quê? O desempenho entra em tal grau de frieza que aquela antecipação foi ensaiada 3 milhões de vezes. E aí ele fala assim, se a gente começar a terceirizar a decisão humana, a gente tem que se acostumar com a ideia que a gente vai ser o peão que o computador põe para sacrificar. Então, se a gente começar a falar assim, a distribuição de renda vai vir de modelos de A, a gente também vai ter que estar preparado para você, eventualmente, ser o cara que vai estar fora do sistema, porque é melhor para todo mundo, ou para o desempenho que ele foi treinado, te colocar. Então, eu sou muito cético nesses estudos que, é óbvio, assim, trocar uma receita de hipertensão, dar continuidade a um tratamento com antihipertensivo, regular uma insulina. Talvez a gente possa ter uma assistência daqui a 10 anos, 5 anos, que seja automatizada nisso, né? Que boa parte das consultas do teu paciente de regulagem, por exemplo, de uma insulina, os endócrinos que não me matem, né? Porque eu volto amanhã, encontro os endócrinos aí. Mas, eventualmente, esse acompanhamento talvez possa. Agora, uma decisão terapêutica importante, ela não é o objeto da máquina, porque ela é uma decisão humana, né? Ela envolve valores, ela envolve peso emocional, ela envolve comprometimento. Então, enfim, retornando à tua discussão, eu acho que esse aprendizado da ética, a gente lidar com a ética, não no sentido coletivo de grandes princípios éticos para a medicina, mas retomar a ética da decisão individual que a gente toma com cada paciente, esse é o objeto que a gente não pode terceirizar, esse é o objeto que a gente tem que manter na nossa mão. Não, nós já tem alguns estudos, né, que comparam o atendimento pela IA e pelo médico, né, mostrando
que a IA foi muito mais Empática, às vezes. empática do que o médico. É claro que se eu olhar a IA tem um tempo ilimitado. Ela pode responder minhas perguntas no tempo, eu posso interagir ali, que não é uma coisa lógica. Então eu acho que isso a gente precisa ter muito claro, né, porque não é assim, quando eu tenho absoluta certeza que daqui a 5 anos, pelo menos 15 a 20% do que a gente faz na área da saúde será automatizada. Até porque é mais simples, entendeu? Não adianta eu chegar no hospital, eu digitar meu CPF lá para fazer um exame e eu ainda ter que digitar tudo novamente. Isso não tem lógica. Provavelmente eu vou ter um sistema que vai puxar todo esse dado rapidamente. Eu não vou aquela atendente que às vezes é muito simpática, super tal, que a pessoa chega nervoso lá, ela vai ter um outro papel. E Isso eu acho que vai ser revolucionário. Mas tem coisas que não vai ser possível tirar do médico, como pacientes complexos, decisões difíceis, conflito. O que você colocaria mais nessa lista? Que o médico jamais será substituído. você falou engraçado, conflito, né? Assim, eu sempre brinco, quando eu vou dar exemplo dentro do hospital, eu falo assim, pega um paciente que é acompanhado por 3 equipes, te prepara, né? Passa o infecto, fala, suspenda o antibiótico, passa o ortopedista, fala, continuo. Tem um ponto que eu vejo que eu até às vezes sou mal interpretado, mas eu falo muito para os meus pacientes. Saúde não é fim em si mesmo, saúde é meio. Então, você tem saúde, não é para você pôr um selo assim, meus exames estão bons. Você tem saúde para poder ir visitar teu filho, tua mãe no Maranhão. Você tem saúde para poder virar e falar o seguinte: olha, essa é uma causa segurança do paciente é uma causa da minha vida, então eu quero fazer o congresso acontecer, eu quero proteger meu familiar de alguma situação específica. A saúde é meio. E tem um ponto que eu acho que, às vezes, o sistema se perde, especialmente quando você vai vendo aqueles tratamentos cada vez mais caros, que você vai vendo que a saúde é fim em si mesmo. Então, assim, uma droga nova que dá 2 meses a mais de sobrevida, mas que custa uma fortuna a mais, passa a ser a primeira eleição, porque ela provou a diferença no Congresso. Eu não estou falando que eu não quero 2 meses a mais de vida se eu precisar desses 2 meses. Mas existe uma questão essencial que é prévia a isso, que é dar sentido aos seus 2 meses de vida. A nossa função de curador, de profissional de saúde, é dar sentido um pouco para a vida. É participar da vida do paciente para que aquilo que ele viva mais também tenha lógica. A gente fala muito na questão do envelhecimento, né? Então, é difícil calcular o potencial biológico do ser humano, mas vamos imaginar que seja 120 anos. A gente até agora não lembra de alguém com 150, mas vamos imaginar 120. Alguém que se aposenta aos 70, se viver até 100, são 30 anos. Qual é o sentido de 30 anos de vida para aquela pessoa? É estar na comunidade? É ver os filhos, ter netos, bisnetos? É poder participar de alguma decisão importante para o ecossistema? Isso não é máquina. Isso é a nossa essência como profissional de saúde. Para que a saúde que a gente viabiliza como meio tenha sentido como fim. E esse é uma coisa bem difícil, porque ela exige a capacidade da gente se abster dos nossos valores para poder cuidar do paciente. Muito bem, doutor Renato. Nós tivemos uma conversa aqui de quase 50 minutos. Com um imenso prazer, como sempre, Branco. E eu vou lhe convidar de novo, que tem outros assuntos que eu queria discutir com você, como a formação médica hoje, como é que nós vamos superar esse desafio. Outra coisa é o modelo de negócio que essas drogas novas aí
contra a obesidade, vai revolucionar, porque vai tirar muitas outras drogas do mercado. Como é que nós vamos mexer nesse mercado todo? Mas, como última pergunta, eu queria que você dissesse qual é o legado do Dr. Renato Vieira? Meu Deus do céu, Branco, nunca pensei nisso. Qual é seu legado que você vai deixar para o mundo, que você está construindo? Eu acho que é a recusa irredutível de tratar o ser humano como número, seja dentro da prática médica, por mais que eu valorize ciência, a aplicação da ciência é uma arte humana, e na gestão também. Você está lidando com vida, com gente que tem nome, sobrenome, escolha, valores. Então, veja, eu não acho que eu estou deixando, eu acho que é um longo caminho ainda. Mas se eu fosse escolher de bate-pronto, sem maior reflexão, eu acho que essa é uma questão da gestão que a gente não pode abdicar. Assim, nunca reduzir o impacto da tua ação a uma planilha. Perfeito. Que é, de verdade, Branco, aí um pouco também no que eu me inspiro na tua trajetória também. Vendo aí toda a tua luta com a segurança do paciente, toda a tua luta pela saúde pública no Instituto, na UES, e saiba que é muito inspirador também conviver e poder dialogar contigo com frequência. Obrigado. Eu costumo dizer que eu tenho grande esperança com a IA, porque há 60 anos atrás, mais de 60 anos, teve um belíssimo filme chamado Casablanca, né? Que é uma grande história de amor, renúncia. Uhum. E tem um cara ex da Google que criou uma plataforma do amor chamado Emma. E ele reescreveu esse código 6 vezes. E você imaginaria que ele usou uma estrutura? Não, ele usou ele, o sócio dele, um desenvolvedor e um programador. Fantástico, porque ainda se quer ser feliz, né? Uhum. A base de tudo ainda é a felicidade, e você vê que nem na IA a gente perdeu isso. É impressionante a forma como a gente está andando, que você vê, não é só questões de emprego, eu acho que isso vai ser apenas uma substituição, como foi que aconteceu nas outras eras. Mas eu acho isso fantástico, as pessoas ainda se preocupam com o amor. Que bom, que lindo.